Oiê, sinta-se à vontade aqui no meu canal. Bom, hoje eu parei aqui para bater um papo importantíssimo com você, empreendedora, empresária. Eu estava fazendo um atendimento agora com uma cliente de coloração pessoal e a gente estava falando, né, da importância, eu falando com ela, da importância da imagem pessoal. A gente vê muito se falar sobre posicionamento. Posicionamento é algo que a gente tem que ter em vários contextos da nossa vida, mas se falando agora nesse momento sobre a imagem pessoal, né, que é a primícia para que a gente se posicione, eu falando com ela a importância que isso tem, né? Ela é dona de um estúdio e eu resolvi parar aqui para poder deixar esse insight para vocês. Gente, a gente vê muitos conteúdos na internet se falando sobre a imagem pessoal, sobre posicionamento. Alguns conteúdos, sim, têm um valor muito grande, mas alguns são conteúdos super clichês, cheios de padrão, cansativos, enfadantes, que a gente nem consegue mais acessar. E a gente vai falar sobre a importância da imagem, gente, sim. E a nossa imagem pessoal, ela conecta, ela vende, ela gera coerência com aquilo que a gente diz entregar, com aquilo que a gente diz, que a gente fala sobre a nossa empresa, sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço. É importantíssimo. E não só no quesito de resultados, de metas pessoais, mas para resultados pessoais, como a nossa autoimagem, como a nossa autoconfiança, como o nosso desenvolvimento. Antes, eu peço que você que está aqui, que acompanha o conteúdo, deixa seu like, deixa um comentário. Para mim é importante, porque quando a gente também tira esse tempo para a gente estar aqui, né, desenvolvendo conteúdo, falando, a gente também quer agregar. E quando vocês deixam um feedback, para mim isso é bem positivo para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Então já aproveita, já se inscreve, deixa seu like. Se não ativou o sininho, já ativa o sininho, porque quando descer novos conteúdos para aqui, vocês já recebem em primeira mão. Fazendo, né, essa aula com a minha cliente, tá? E a gente estava falando sobre imagem pessoal. Essa é uma narrativa que eu sempre trago. Eu não trabalho com padrões, eu não trabalho com esse direcionamento clichê. A gente vê muitas pessoas falando sobre ser elegante, como se vestir bem, e a gente já pensa naquele estereótipo do blazer, de que a gente vê muitas pessoas se vestindo com cara de consultora de imagem. Todo mundo se parece, gente. A gente não tem mais essa singularidade, essa autenticidade da gente ver as pessoas como elas são, né? Então, se vestir bem não é sobre isso, tá? Eu já vou iniciar aqui. Não é sobre você colocar um blazer, não é sobre você andar com salto, não é sobre você ter um batom vermelho, não é sobre o cabelo partido, não. A imagem pessoal, ela comunica, porque nós somos visuais. Todos os seres humanos são visuais. Então a gente sim se atrai, se conecta com o que é belo, com o que é bonito. A gente gosta de se conectar com o que é belo. E a beleza não está especificamente um estereótipo. Você precisa usar blazer para estar bem vestida. Você precisa estar com esse estilo aqui para você estar vestida. Não. Elegante, ele é muito subjetivo, ele consegue estar em várias nuances, principalmente quando você traz a sua essência naquilo que você oferece. A gente não vai falar muito sobre estilo agora, que é uma parte principal dentro da imagem pessoal. Sem ele, você cria apenas um personagem. Só resumindo, o estilo basicamente é a personificação de quem você é, os seus gostos pessoais, sabe, a sua essência, toda a leitura que você personifica nas suas peças, nas suas escolhas, todas as suas vivências genuínas. Isso é seu estilo. Já a imagem pessoal é a maneira como você gostaria de sentir que as pessoas te enxerguem, a mensagem que você deseja passar. Mas isso, para ser genuíno, autêntico e conectar, precisa estar conectado ao seu estilo. E se tratando do quesito de imagem pessoal, e depois eu vou deixar um vídeo aqui falando como é que você constrói, como é que você faz isso, é importante, gente. A gente fala sobre muitas vezes o que nós entregamos. Poxa, eu tenho um serviço bom, eu tenho um serviço bacana, mas a sua imagem se conecta, ela se torna coerente com a mensagem que você passa para suas clientes. Isso não é isoladamente o fator principal, mas faz parte do seu crescimento. Às vezes você é uma costureira e você acha que você tem que atender a sua cliente de qualquer jeito, o seu ateliê todo bagunçado. A imagem pessoal também está no ambiente, está nas suas redes sociais, né? O posicionamento que você tem quando você recebe a sua cliente ali no seu ateliê, a cliente chega lá, tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar. Acontece, mas você precisa de organização e precisa entender que tudo
tudo dentro do seu negócio vai comunicar, vai gerar valor. Às vezes você quer ali aumentar o seu preço e a cliente chega, eu não estou falando de você ter um lugar cheio disso e daquilo, não, é na simplicidade também que as pessoas conseguem enxergar valor. Mas nós precisamos ter essa conscientização, sabe? Ser estratégico. E às vezes você está aí trabalhando num ateliê e aí você não tem organização, você não tem dia para atender. A cliente chega no seu ateliê, você tá com o cabelo lá em cima, você tá com a roupa do vereador, você, sabe, você não passa, você não conecta e você entrega um serviço muito bom. Então a gente precisa entender que a nossa imagem é um fator importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Dona de salão, a cliente chega lá, você tá com o cabelo todo descabelado, a roupa você saiu sem passar. E isso também conecta, e isso gera valor. E eu não tô falando para você se vestir que nem um personagem, botar um blazer. Todo mundo fala que é elegante, que é chique, que comunica, que posiciona e blá, 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 blá. Esse monte de conversa nada a ver. Não, você vai adequar o seu estilo, você vai adequar a sua região, ao espaço que você tá. Só que você precisa ter conhecimento, você precisa se conhecer, você precisa desenvolver quem você é, você precisa trabalhar a sua autoimagem, trabalhar o seu estilo, para que você se posicione, para que você, gente, desculpa, Zoada, para que você cuide da sua imagem sendo você. Mas sim, a gente precisa cuidar da nossa imagem pessoal. E eu quero deixar aqui, né, uma reflexão para você. Você tem dado atenção para isso? E outra coisa, a gente olha também por esse lado, mas a gente também precisa entender o quão importante se cuidar, até mesmo para o nosso desenvolvimento enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional. Às vezes a gente tem um conhecimento sobre muitas coisas, mas a gente não tem um conhecimento sobre nós, a gente não para um minuto para se olhar, a gente não para um minuto para desenvolver a nossa autoestima. E isso, de fato, interfere também na nossa produtividade, no nosso desenvolvimento, né, naquilo que a gente entrega, na nossa confiança. Às vezes você tá ali falando de algo que você entrega, está falando de você tá numa roda de amigos e você tá uma mulher totalmente cabisbaixa porque você não tem mais tempo para se cuidar, você não olha para você. Comigo não foi diferente, gente. E eu falo para você que isso acontece, mesmo a gente trabalhando na área da moda, eu passei por um processo de transição, né? E para mim, eu tava nesse impasse com cabelo, sem saber o que fazer com cabelo. Enfim, tava sem muitas opções de cabelo, porque eu não sabia se eu saía da transição ou se eu continuava. E isso afetou muito a minha autoestima, porque eu já não tinha prazer em me arrumar. E no momento que eu disse assim, não, eu vou cortar esse cabelo, eu preciso dar um up na minha imagem. E eu trabalho com imagem, olha só. E no momento que eu cortei o meu cabelo, que eu fiz um novo corte, gente, a minha autoestima foi lá pra cima. Até a forma, o desejo de se arrumar, de investir em mim, gente, foi outra coisa. Então a gente precisa ter essa percepção. Então hoje o recado que eu quero falar pra vocês é, não vivam no automático, se observe, se analise, busque o autoconhecimento, entenda que você faz parte do seu negócio, que antes do cliente acessar o seu produto, o seu serviço, ele acessa você, ele me acessa. Eu tô falando com você sobre imagem pessoal, sobre moda, e você tá aqui me analisando. E eu não quero que você me analise no contexto padrão. Eu não preciso estar de blazer, eu não preciso vestir o capitalismo, eu não preciso vestir o que a tendência dita. Eu estou vestida como eu gosto, leve, eu gosto de blazer, mas não é necessariamente eu preciso usar um blazer para mostrar para vocês a autoridade, mas eu preciso sim conectar minha imagem com que eu digo, com aquilo que eu transfiro. Isso gera confiança, isso gera conexão. E os seus clientes também se conectam através da sua imagem. Então, cuide-se, né? Olhe para você, entenda que isso também faz parte do seu estilo. Se preocupa só com feed, mas quando as pessoas te veem na rua, elas se conectam com o que você diz entregar. Então, é importante que você entenda isso, que você faça essa análise. Inclusive, eu tenho uma consultoria de Express que são para empresárias, onde nós trabalhamos todo esse direcionamento de dentro para fora, nós trabalhamos com essência, com singularidade, a gente trabalha os primeiros pilares imagéticos, que é o que consegue sim construir uma imagem autêntica
autêntica, sem padrões. Você não precisa vestir brilho. Se você quiser, claro, você vai vestir, mas não necessariamente você precisa ser uma pessoa, vestir-se, ser um personagem. Você precisa trazer na sua imagem elementos que tenham conexão com você. Então hoje foi um bate-papo, tá? Eu quero que você reflita sobre como você tem se cuidado e a importância que você tem dado à sua imagem dentro do seu negócio.